Hoje nós vamos estar ministrando a última mensagem sobre a série A Pessoa e a Obra do Espírito Santo. Nós ficamos aqui durante 10 semanas, contando com essa, pregando sobre o Espírito Santo. Nós falamos sobre os dons espirituais, nós falamos sobre o fruto do Espírito, nós falamos tantas coisas maravilhosas, o que a Bíblia nos ensina acerca do Espírito de Deus. E hoje eu quero encerrar essa série falando sobre a renovação do Espírito de Deus na vida do crente. Como é que o crente ele renova o Espírito Santo na vida dele? Ele precisa buscar essa revitalização espiritual constantemente, continuamente. E há algumas maneiras pelas quais nós podemos acender essa chama, mantê-la acesa. E há também algumas coisas que o crente faz que pode apagar essa chama do Espírito de Deus na vida dele, né? Eu coloquei aqui uma definição do que se trata, né? Uma definição do que é renovação. Como é que o crente é renovado? Eu coloquei aqui uma definição. O que é renovação? Revitalização espiritual que se opera tanto no indivíduo quanto na igreja como um todo, como resultado de um retorno sincero e consciente aos princípios bíblicos, à vida de oração e ao serviço. Amém? Vou repetir. Você guardou? Decorou tudo? Não? Vou repetir. O que é renovação espiritual? Renovação com o Espírito de Deus é a revitalização. Repita comigo. É a revitalização espiritual que se opera tanto no indivíduo quanto na igreja, como resultado de um retorno sincero, consciente aos princípios bíblicos, à vida de oração e ao serviço. Amém, queridos? Precisamos estar conscientes disso. Se você quer viver uma vida espiritual em constante renovação, a presença, mantendo acesa a presença do Espírito de Deus na sua vida, você precisa estar voltando constantemente aos princípios bíblicos, tendo uma vida de oração e servindo a Deus. Mas o que pode apagar o fogo do Espírito no crente, irmãos? Separei aqui 3 textos, a gente vai comentar acerca dele. A primeira coisa que pode apagar a presença, a chama do Espírito na vida do crente, sabe o que é? Repita comigo: desobediência. Abra sua Bíblia lá em 1 Samuel, lá no Antigo Testamento. Vamos lá, vamos conferir um texto aqui. Você já até sabe quem eu vou falar, né? 1 Samuel capítulo 15. Versículo 22. Deus havia dado uma ordem a Saul. Ele desobedece. Veja o que o profeta Samuel diz a Saul depois de Saul ter desobedecido a ele. Você achou? 1 Samuel 15, versículo 22. 1 Samuel 15, 22. Olha o que o Samuel diz para Saul. Você achou, amém? Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e culto a ídolos do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Saul havia desobedecido a Deus, irmãos. Então o profeta Samuel traz uma palavra de juízo para ele, dizendo que ele havia se rebelado contra a palavra de Deus, ele havia desobedecido. E ele está dizendo o seguinte aqui: olha, Saul, desobedecer a Deus é como um pecado de feitiçaria, ser rebelde, praticar rebelião. Deus olha o indivíduo como se ele fosse um feiticeiro. Quantas pessoas dentro das igrejas elas agem assim? Quantas pessoas dentro da igreja rebeldes, obstinadas, desobedientes? Mas ela não acende vela para as entidades sexta-feira na encruzilhada, mas Deus a vê como uma feiticeira, porque o pecado de rebelião é como um pecado de feitiçaria. Saul havia desobedecido a Deus. E veja só no capítulo 16, versículo 14, vira a sua página, veja o que aconteceu com ele, irmão. 16, 14.
vira a sua página, você vai ver, olha, tendo-se retirado de Saul o Espírito do Senhor, da parte deste, um espírito maligno fazia o quê? O atormentava. O que acontece, irmão? Se você diz que é crente, e vive sistematicamente vivendo em desobediência, mente que nem sente, dá a volta nos outros, rouba a Deus, nos dízimos, nas ofertas, vive uma vida como se fosse um mundano lá fora, chega na época de carnaval, tu some da igreja, cai no bloco, cai na gandaia, tu tá assim, é o crente Raimundo, pé na igreja, pé no mundo, não é isso? Como dizem? Você não sabe, você está decidindo ainda, gosta de vir na igreja, gosta de ouvir a palavra, gosta de louvor, mas olha, não se vê características, fruto nenhum do Espírito. Você vive sistematicamente em desobediência, e você dá as desculpas mais esfarrapadas possíveis. Quando alguém confronta você, quando você ouve a palavra do pastor, quando o Espírito Santo vem a você, e você de vez em quando ouve a voz dele, você diz assim, não, é porque Deus sabe, a carne é fraca, pastor. Deus sabe da minha situação, Deus sabe que eu não posso casar, pastor. Se eu casar eu perco aquela pensão, R$800, então eu não posso me acertar, eu vou viver amaziado, em pecado, até Jesus voltar, eu não posso perder R$800, vai vivendo uma vida dissoluta, em sistemática desobediência a Deus. Sabe o que acontece? Saul também viveu assim, diz o texto claramente, tendo-se retirado de Saul o Espírito do Senhor. A desobediência faz com que o Espírito de Deus ele se retire do crente. Tem muito crente que está vindo à igreja, mas o Espírito Santo já se retirou dele. Isso é um grande perigo, irmãos. Crentes enganados, religiosos, pessoas que vêm à igreja, mas não tiveram um encontro verdadeiro com Deus, vivem desobedecendo a Deus. A Bíblia diz claramente lá em Hebreus 10:25, não deixe de congregar, porque é costume de muitos. Não deixe de congregar. O que o autor da Epístola aos Hebreus está dizendo? Não deixe de estar na casa de Deus, não deixe de vir à igreja. Tem crente que é só domingueiro, tem crente que vem na igreja uma vez por mês. O que é isso, meu irmão? Você consegue? Eu não consigo entender, irmãos. Como é que o crente consegue ficar tão distante da casa do pai? Você ama seu pai? Quem tem pai vivo aí? Graças a Deus, o meu já morreu já há 30 anos exatos, 31 anos. Não tenho pai. Eu gostaria de ter pai. Gostaria de ter me tornado adulto e ter tido a companhia de um pai, humanamente falando. Como é bom ter um pai. Mas, graças a Deus, eu tive um encontro com Jesus e eu tenho um pai espiritual. Não é? Muitos crentes dizem conhecer a Deus. Não, meu pai. Aí faz igual o Henrique Cristo. Meu pai. Meu pai, meu pai, meu pai, meu pai, meu pai. Mas verdadeiramente não honra esse pai, não honra esse Deus. Vive distantes, dispersos, em sistemática desobediência. Uma criança, vamos fazer aqui uma analogia? Você tem filho, quem tem filho pequeno aqui? Quem tem filho pequeno? Filho pequeno. Ah, irmão, você manda a criança fazer, faz isso. Ela diz, não. Já viu já? Não. Não coloca o dedo na tomada. Quando você vira as costas, ela está metendo o dedinho, né? Não. Criança, você tem que realmente disciplinar, tem que ter paciência para educar a criança, né? Educar a criança é uma arte, né? Você precisa ter muita paciência. E uma coisa que nos irrita é o quê? A desobediência na criança. Vai levar o lixo fora. Isso acontece muito entre os adolescentes e os pré-adolescentes, né? Você fala assim, você olha no relógio, 8 horas da manhã, leva o lixo, põe lá fora. Das 5 horas da tarde o lixo está lá. É impressionante. Tu tem que falar no mínimo umas 7, 10 vezes. Põe o lixo lá fora. E tem que ser uma certa pressão, né? Já colocou o lixo lá fora? Ah, esqueci, eu estava aqui no Face. É impressionante. Precisa falar várias vezes. Irrita, não irrita? Um jovem desobediente, uma criança desobediente nos irrita. E quando vai chegando o Natal, ela vem com uma cara mais deslavada e fala assim, eu quero ganhar uma bicicleta. O que vai ser o meu presente de Natal, pai? Mãe, qual vai ser o meu presente?
Você olha assim e fala assim: Jesus, ainda pede presente. Normalmente você não tem muita alegria em dar, porque é uma criança desobediente. Você não tem prazer em dar presente. Mas aquele filho que é obediente, você tem prazer, não tem? De dar presente. Às vezes os pais cometem até um erro. Tem 2 filhos, um é desobediente, outro é obediente. Quando se pede algumas coisas, somente esse aqui que faz. Esse nunca reclama. Esse menino aqui nunca reclama, sempre está fazendo as coisas direito. Então você está na rua, lembra de dar um presente, de comprar um presente. Lembra mais daquele que obedece. Mas sabe que se levar um presente só, vai ter problema. Tem que levar para o desobediente também. Que coisa, né? Queridos, Deus ele tem prazer em abençoar o filho obediente, amém, querido? Não desobedeça a Deus, procure ser obediente a Deus. A desobediência afasta o Espírito Santo de nós, amém, querido? Segunda coisa, irmãos, que pode apagar esse fogo do Espírito. Você ficou aqui 10 semanas buscando o Espírito de Deus, ouvindo falar sobre o Espírito Santo. Você está animado, amém, meu irmão? Você está cheio de poder, você está quicando assim no fogo. Tu chega ali na esquina, os demônios saem correndo. Lá vem ele, é o poder, meu Deus do céu. Se você está doido para sair daqui, lá para a capela, o cemitério do 15, para mandar o morto levantar. Tanto poder que você está. Amém? Você está rindo, né? Você não está acreditando que tem poder para curar os enfermos, para ressuscitar mortos? Jesus disse, né? Aquele que cresce em mim fariam obras iguais ou maiores que eu fiz. Então você tem poder sim, se o Espírito Santo te direcionar, você tem poder para ressuscitar mortos, curar enfermos, em nome de Jesus, amém? Mas o que pode apagar esse fogo do Espírito na vida do crente? Em 1 Samuel mesmo, capítulo 2, volta um pouquinho aí, um versículo muito me chamou a atenção. 1 Samuel, capítulo 2, apenas o versículo 12. 2:12, você achou? Diz assim: eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não se importavam com o Senhor. Repita comigo: e não se importavam com o Senhor. Os filhos de Eli era um sacerdote, né? Os filhos dele praticavam um monte de loucura, ao invés de auxiliar o seu pai a cuidar das coisas de Deus, eles cometiam crimes, se prostituíam, né? E essa palavra me chama a atenção. A Bíblia chama ele de filhos de Belial, né? Filhos da indignação, ou seja, indivíduos que não serviam ao Deus verdadeiro. E essa frase aqui no final do versículo me chama a atenção: não se importavam com o Senhor. Sabe o que pode apagar o fogo do Espírito de Deus na sua vida, meu irmão? Repita comigo assim: apatia. Repita comigo: apatia. Indiferença. Se você for um crente apático, o crente, como diz lá em Apocalipse, o crente morno, indiferente, as coisas estão acontecendo e você não está nem aí, o mundo está acabando e você não está nem aí, você está vivendo uma vida como se Deus, o Senhor Jesus não estivesse voltando. Você vai vivendo a sua vida, a sua própria vida, olhando para o seu próprio umbigo. Não fala de Jesus para ninguém. Ninguém sabe que você é evangélico. Ninguém sabe. Porque tu não abre a tua boca para nada. Não abre a tua boca para declarar que Jesus Cristo é o Senhor. Vai vivendo uma vida cristã apática. Não se importa com o Senhor. Os filhos de Eli não se importavam com o Senhor. O Senhor, não me importo não. Não tenho nada aí. Pastor, o senhor pagou o aluguel esse mês? Poucos crentes têm esse pensamento. Será que o pastor teve dificuldade de pagar o aluguel esse mês? Será que as entradas com essa crise econômica, tanta gente ficando desempregada, será que o pastor conseguiu? Nisso não passa pela sua cabeça. As pessoas que não se importam com o Senhor, tais pensamentos não passam pela cabeça dela. Ela não se importa com as coisas de Deus. Você tem se importado com as coisas de Deus, irmão? Tem se importado em ganhar almas para Cristo Jesus? Ou você acha que você foi salvo para só lubrificar esse banco aqui? Fomos chamados para fazer diferença, meu irmão. Nós fomos chamados para fazer diferença nessa geração. A vida passa muito rápido. Daqui a pouco você está com 60, 70, 80, vai embora. Parte, acabou. E o que você vai apresentar para Deus? Senhor,
Será que nós vamos poder dizer, quando nós nos comparecermos diante de Cristo, vamos poder dizer: Senhor, viver 70 anos naquela terra, mas eu dei o meu máximo para glorificar o teu nome. Eu fiz de tudo para que o teu nome fosse glorificado. Senhor, eu me importava com as coisas de Deus. Senhor, eu procurei me importar com as coisas do Senhor. Estamos preocupados com as nossas coisas. Estamos preocupados com a nossa aposentadoria. Estamos fazendo as contas. Estamos preocupados com a nossa casa própria. Tem que terminar meu puxadinho, pastor. As coisas de Deus ficam em segundo lugar. Pastor, tem que fazer o meu curso, pastor. Por isso eu não posso dar dízimo. Pastor, tem que terminar minha faculdade. É por isso que eu não posso dar nenhum real de oferta. Não me importo. Estou me importando com as minhas coisas. Estou me importando com a minha vida. Os filhos de Eli não se importavam com o Senhor. E trabalhavam dentro da igreja, dentro do tabernáculo, dentro da casa de Deus. Então, querido, não se engane. Não quero que você esteja na igreja enganado, só porque assiste um culto, achando que está... Não, pastor, eu me importo, estou aqui. Eu me importo. Temos que fazer constantemente, irmãos, uma avaliação da nossa vida. É por isso que Paulo vai dizer, né? Examine-se o homem a si mesmo. Todo dia precisamos olhar no espelho e dizer, como eu preguei no domingo à noite, né? Os discípulos, lembra a pregação que eu trouxe domingo à noite sobre intimidade com Deus? Os discípulos reunidos à mesa... E João fala para Pedro, pergunta para ele: sou eu, Senhor, que há de trair o Senhor? Sou eu? Quantos crentes estão preocupados com isso? Senhor, eu estou te agradando ou estou agradando a ti? O Senhor disse que tem um traidor aqui. Sou eu? As minhas atitudes estão me levando a ser um traidor? Poucos crentes pensam nisso. Estão assentados à mesa do Senhor, mas não se importam com o Senhor. Querido, você tem se importado com tanta coisa, né? É só entrar no teu Facebook. 95% das suas postagens é para falar mal do PT, para falar mal da Dilma, abaixo Dilma, viva o impeachment. Tudo bem, a maioria das pessoas de fato estão insatisfeitas, mas a sua vida está se resumindo a isso, a PT, a impeachment. A Bíblia diz que nós devemos buscar em primeiro lugar o reino dos céus. Buscar em primeiro lugar o reino dos céus. É momento de nos importarmos com as coisas do Senhor. Se você é uma pessoa que tem percepção, congrega regularmente nesta igreja, está percebendo que Deus está enviando jovens? Você está percebendo? Quem está percebendo isso? Você também está percebendo que eu não fiz nenhuma reunião de jovens? Está percebendo também, né? Por quê? Eu estou orando a Deus: Senhor, levante alguém capacitado para cuidar desses jovens. Eu não estou encontrando até agora. Sabe por quê? Porque eu percebo as pessoas cuidando da sua própria vida. Tem pessoas que, se eu chegar assim, você pode cuidar dos jovens, você pode liderar esses jovens, pode levá-los a produzir, a frutificar. Tenho certeza que vou ouvir de muita gente: não, pastor, porque eu sábado não posso, né? Porque eu não posso estar aqui, porque eu não posso, porque eu não posso. Eu odeio essa palavra. Não posso, não vou, não posso, não quero, não vou. Está falando para mim não, ó. Está dizendo não para ele. Não foi eu que te resgatei na cruz do Calvário, foi ele, meu irmão. Estou orando: Senhor, cadê? Senhor, cadê? E até agora não veio. Estamos esperando de alguém que se importe com o Senhor, de alguém que não cuide somente da sua própria vida, de alguém que entenda o que ele fez na cruz do Calvário. Se você não entender, meu irmão, presta atenção nisso. Se você não entender o que Jesus fez por você na cruz do Calvário, você vai ficar 30 anos sentado aqui, sem nunca dizer assim: pastor, eis-me aqui, eu posso servir em quê, pastor? Pastor, o senhor precisa de mim para quê aqui nessa igreja? Olha o que eu estou falando para você. Se você não se importa com o Senhor, você vai sentar 30 anos, vai me ouvir 30 anos, mas nunca vai dizer: pastor, em que posso ser útil aqui nesta igreja local? É para você se conscientizar. Os filhos de Eli não se importavam. O que aconteceu com os filhos de Eli, meu irmão? Você já teve a boa vontade de ler a história deles? Eles morrem. Os filisteus, ó, passa a espada. Porque eles foram brincando com Deus. Ficaram trabalhando dentro do tabernáculo, brincando de serem cristãos, de serem crentes. Então, o que pode apagar o fogo do Espírito na tua vida?
Você veio todas essas 10 quintas-feiras, ouviu falar sobre de Deus, tenha certeza que o fogo já apagou, ó. E você acha que está com fogo de Deus. Tá não, hein? Amém, querido? Outra coisa que pode apagar o fogo de Deus na nossa vida, meu irmão, está lá em 1 Timóteo 4,14. Vamos lá para o Novo Testamento agora. Conselho de Paulo para jovem pastor Timóteo. Olha o conselho de Paulo para o jovem pastor Timóteo. Você achou? 1 Timóteo 4,14. O que pode apagar o fogo de Deus na tua vida, meu irmão? Amém? Você achou? Paulo diz assim ao jovem pastor Timóteo: Timóteo, não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Timóteo, na versão corrigida diz: não desprezes. Timóteo, não seja negligente. Timóteo, não despreze o dom que há em ti. Você quer ver o fogo de Deus apagar na tua vida? É quando você despreza, quando você é negligente com o dom que Deus te deu. Paulo está escrevendo para o jovem pastor Timóteo: Timóteo, não despreze, você tem um dom. Qual é o dom de Timóteo? Timóteo tinha um dom de pregação, era pastor, tinha um dom do ensino, ensinava. Paulo vai dizer para ele, ó, aplica-te, aqui no versículo 13, Paulo fala para ele no versículo anterior: até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação e ao ensino. Era um jovem pastor que ensinava a igreja, era um jovem pastor que conhecia a palavra de Deus e trazia ensino puro do evangelho. E logo em seguida ele fala: olha, não seja negligente, hein? Não despreze esse dom. Não despreze. Eu percebo muita gente, olha, com tantos dons. Deus concedeu dons para ela, dom para ensinar criança, facilidade talvez para em 2 meses aprender um instrumento musical. E eu estou aqui há 6 anos e ninguém se prontifica a aprender teclado. Mas aprender mesmo, não é chegar aqui, plim, plom, plom, na dó, ré, mi, ficar brincando, não. Aprender. Que eu não vou chegar aqui para ensinar. Você tem que chegar pronta. Eu não sou professor. Mesma coisa para a pessoa que não sabe cantar. Não sou professor de aula de canto. Eu não vou chamar a pessoa, colocar a pessoa para ensinar ela a cantar. Ela tem que já ter noção, vou aprender lá fora. A obra de Deus, ela tem urgência. Tem urgência. A gente precisa correr. Precisamos investir. Ninguém investe no reino. Se eu disser para alguém assim, ó, você tem coragem de pagar R$90, R$100 para uma aula de bateria, uma aula de teclado, para tocar na igreja? Não tem não, pastor, não tem esse dinheiro não. Para as coisas de Deus ele não tem, mas para a internet tem. Eu duvido que ele corte a internet da casa dele. Duvido, como diria minha mãe, eu dou minha cara a tapa. Não vai. Não vai porque não se importa com as coisas do Senhor. Pessoas que têm dons. Primeiro dia que eu coloquei os pés aqui, irmãos, há 6 anos atrás, primeiro dia, uma irmã chegou para mim e falou assim: pastor, muito prazer, eu vim da igreja Nova Vida, da Ilha do Governador, sou formado em pedagogia. Falei: parabéns, muito bem. Formado em pedagogia? Conte comigo. Falei: legal. Primeiro dia que eu coloco os pés aqui, a pessoa já diz, já se apresenta dizendo isso. Falei: muito bem, a irmã formada em pedagogia. Aí eu fui levar ela até as crianças, irmã, criança. Então a irmã já pode dar aula aqui na Geração Vida. Ela não ficou 2 semanas, meu irmão. Correu, foi embora, sumiu, deu linha na pipa. Sabe por quê? Porque a pessoa, ela não se importa com as coisas de Deus. Tem a formação da pedagogia, mas a pedagogia dela só serve para a vanglória dela, para ganhar dinheiro, não para servir o reino de Deus. De que adianta, né? A pessoa tem pós-graduação, mestrado, um monte de coisa, mas é tudo para o reino dela. O reino de Deus, nada. Será que estamos nos importando com as coisas de Deus, irmãos? Será que nós não estamos apagando o fogo de Deus, o fogo do Espírito? Dizemos 10 nãos para o Senhor, e para nós dizemos 20 sims. Não, para mim eu quero. Não, isso aqui eu vou fazer. Não, pastor, isso aqui eu faço. Para mim. Mas para as coisas de Deus,
Ah, amado, ainda bem que Deus, ele é Deus de misericórdia, né? Porque se não fosse a misericórdia dele, muitos de nós já tínhamos sido dizimados, consumidos. Você entende? Muitos de nós já teríamos sido consumidos. Tamanha negligência. Paulo aconselha Timóteo. Timóteo era pastor, hein? Estava pregando todo dia. Mas Paulo fala para ele, ó, não negligencie o dom que há em ti, rapaz. Por quê? Por que dá esse conselho para Timóteo? Porque se ele fosse negligente, se ele desprezasse o dom que recebeu de Deus, ele poderia se afastar, esfriar na fé. De pastor, ele poderia cair, poderia deixar de apacentar. O dom iria embora. Você entende, querido? A negligência é perigosa. A negligência apaga o fogo de Deus. Você só fica negligenciando, só desprezando as coisas de Deus, irmão. Diga sim para Jesus. Só diz não para Jesus. Não, pastor, não posso. Não, pastor, não posso. Não, pastor. Vira uma dança. Tem até passinho. Não, não posso. Não, não posso. O que há? Vira uma coreografia. Bem montada e bem bolada. Vira um funk. Não, não, não posso. Não, não posso. Nossa, bota o batidão, vai virar um funk. E vai ficar na mente. Não posso, não quero. Negligenciando a obra de Deus. Não negligencie a obra do Senhor, querido. Eu me lembro, servindo lá na igreja de Parque Lafayette, eu ficava preocupado, porque mês de janeiro e carnaval a igreja fica vazia, né? O pessoal vai passear, a maioria dos membros vão tirar férias, amém. Ficava preocupado, será que tem alguém para tocar? Todo mundo sai de férias, será que tem alguém que vai estar disposto a estar numa terça-feira de carnaval, um domingo de carnaval na igreja para servir a Senhor? Porque a maioria de nós estamos precisando somente em descansar. Querido, o verdadeiro descanso está no céu, amém, meu irmão? Tem crente que tira férias de tudo. O cara tira férias, 30 dias de férias. Ele tira férias também de Jesus também, que ele não ora, nem vai ouvir palavra. Ele foge de pregação, nem lê a Bíblia. Aí pergunta para ele, não, eu estou de férias. Já viu isso, meu irmão? Tirar férias de Jesus? Tirar férias de Jesus? Tem isso, meu irmão? Cuidado, hein? Não negligencie o dom que há em ti. Tem gente tirando férias de Jesus, né? Eu acho tão impressionante quando a pessoa chega assim, pastor, eu estou entregando esse cargo, eu não posso mais. O que eu tenho visto, meu irmão? Sabe o que eu tenho visto? As pessoas estão na igreja, mas elas querem moldar igrejas a ela, ao horário dela. Se o pastor disser assim, eu vou trocar o ensaio para tal hora, posso não. E a arrogância é tão grande, é como se estivesse dizendo assim, não posso, o Senhor é que precisa de mim. Veja a petulância. Aí tem pastor que fica na mão de muita gente. Pastor, coitado, não sabe nem assoviar, quanto mais tocar um violão, fica na mão de músicos. Posso não. Não quer ensaiar, não quer vir com o domingo de manhã, não quer se consagrar, foge da escola dominical, foge de estudo bíblico, mas quer tocar, pensa que é cantor. Como diz o Tiririca, cadê o cantor? É ele. Acha-se o bom artista. Aí o pastor fica até com receio. Se eu marcar ensaio, botar esse pessoal para ensaiar, o pessoal vai dizer que não pode, tem compromisso. Irmãos, meu Deus do céu, essas pessoas não sabem quem estão servindo. Um dia vão descobrir, porque a Bíblia diz que todo joelho vai ter que se dobrar. Não se dobra aqui, mas lá no porvir vai se dobrar. Você está entendendo, meu irmão? Não é a igreja que vai moldar os teus horários, não, meu irmão. Não, isso aqui eu não posso, isso aqui eu não posso, esse horário eu não posso. Domingo é do Senhor, meu irmão. Não pode, e não pode, e não pode. São pessoas que estão apagando a essência. Só diz não para o Espírito Santo, o Espírito Santo vai apagando, até que se retira. Nós lemos lá, né? O Espírito se retirou de Saul, vivendo, dizendo não, negligenciando. Essas coisas apagam o Espírito Santo de Deus na nossa vida, irmão. Diga mais sim para Deus. Jesus está voltando, e só dizemos não para o Espírito Santo.
Jesus está voltando e só dizemos não. 10 anos na igreja roubando a Deus, não dizem oferta. 20 anos na igreja, não se mobiliza para varrer uma palha. Pastor precisando de professor, pastor precisando de gente para trabalhar. Não posso. Isso não é comigo. Eu não tenho esse dom, meu irmão, pelo amor de Deus. Deus chamou a todo crente para servir. Presta atenção. Você lembra da parábola dos talentos? Você lembra da parábola dos talentos? Mateus capítulo 25? Refrescando a tua memória. Deus dá o quê? Chama um, dá quantos talentos? 5. A outro dá 2. E a outro dá 1. E diz o texto, segundo a sua capacidade. É claro, nem todos aqui têm a mesma capacidade. Mas uma coisa é certa. Deus dá talento para todos, nem que seja um só. A tua capacidade talvez não chegue como a daquele que ganhou 5. Tua capacidade é de 1. Mas Deus não quer que você enterre esse 1. Quer que você multiplique. O princípio é o mesmo para aquele que recebeu 5, 2 e 1. Tem que multiplicar. Muitos estão enterrando o dom que há em ti. Está desprezando. Paulo avisa Timóteo. Cuidado, hein, jovem pastor. Não desprezes o dom que há em ti. Não negligencie. Qual o dom que Deus tem te dado e você não está colocando em prática? Qual o dom que Deus tem te dado e você não passa pela tua cabeça? Não tem nenhuma projeção tipo assim, não, ano que vem eu vou, pastor. Ano que vem eu vou me lançar. 6 meses aí, se Jesus não voltar, se eu não bater as caçuletas, as botas, até dezembro eu vou me dedicar a mim mesmo. Vou cuidar da minha vida, terminar meu puxadinho, terminar minha faculdade, terminar meus cursinhos. Meu cursinho de crochê, meu cursinho de informática, meu cursinho de aqui, tá. Ano que vem, em janeiro, eu vou pegar firme. Não tem nenhum alvo, nenhum projeto, nem algo assim a dizer, pastor, daqui a tanto eu vou começar a multiplicar o talento que eu estou enterrando, eu vou descavar e vou começar a multiplicar. Não há propósito. Querido, Paulo, escrevendo ao mesmo Timóteo, vai dizer, aquele que almeja o episcopado, excelente obra almeja. Paulo está dizendo, nos ensinando que é necessário almejar algo no reino de Deus. Você tem vontade de fazer o quê? O que você almeja no reino de Deus? Pastor, eu sou uma pessoa que tem dificuldade de ler, mas eu gostaria de ser uma pessoa capacitada para ensinar outros. Então comece a ler, meu irmão. Comece a estudar. Faça todos os módulos da sua igreja. Comece a ser uma pessoa capacitada para ensinar outros. Estude. Examine as escrituras. Seja obreiro aprovado, que maneja bem a palavra da verdade. Mas a pessoa não tem nenhum alvo. Tem um alvo na vida, querido. Qual é o teu alvo, meu irmão? Ganhar muito dinheiro, pastor. Quando morrer, botar dentro do caixão tudo, né? Isso tudo apaga o Espírito de Deus na nossa vida, querido. Mas também eu quero destacar aqui o que pode manter acesa a chama do Espírito. Atos 18:5. Abrem Atos, por favor. Volta um pouquinho a sua Bíblia. Livro de Atos. O que pode manter essa chama do Espírito acesa na minha vida, pastor? Está aqui, Atos 18, versículo 5. Quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, Paulo se entregou totalmente à palavra, testemunhando aos judeus que o Cristo é Jesus. Vamos repetir todos juntos? Quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, Paulo se entregou totalmente à palavra, ponto. Quer manter acesa a chama do Espírito de Deus na tua vida? Se entregue totalmente à palavra. Paulo se lançou de corpo e alma, espírito, à palavra, para vivê-la e para pregá-la. Muitos crentes estão ouvindo, mas não se entregaram totalmente.
E você sabe se isso tem acontecido com você ou não. Você gosta de ouvir a palavra, mas não se entregou totalmente à palavra. Deus deseja que nos entreguemos totalmente a Ele, querido. Entrega total. Não é 70%. Não é 60%. Não é uma entrega parcial. É uma entrega total. As pessoas lá fora, seus parentes, seus amigos dirão que você está fanático, que você está fanática. Não importa. O importa é o que Deus pensa a seu respeito. Você tem praticado essa palavra, está se entregando totalmente. Quando nós não nos entregamos totalmente, nós ouvimos e lemos a palavra com reservas. Eu me lembro que eu me converti, eu ouvi a mensagem, tinha 15 anos de idade, eu ouvi a mensagem, fui lá na frente e aceitei Jesus. Aí um grupo de irmãos me pegou a mim e aqueles que foram lá na frente aceitar Jesus, nos levaram para uma salinha, nos presentearam com um exemplar do Novo Testamento, pegaram o nosso endereço. Eu falei, legal, ok. Aí eu falei assim, qual é o dia do batismo? Tem que batizar, né? Qual é o dia do batismo? Você vai entrar para uma classe de novos convertidos, 3 meses de aula, depois você se batiza. Que dia que começa? Próximo domingo. A classe é com o próprio pastor da igreja. Estudei 3 meses ali, fui, me batizei. Tempos depois eu perguntei, quando é? Eu quero falar de Jesus. Como é que eu faço para falar de Jesus? Tem algum grupo aqui que me leve, me faça ir ao encontro das pessoas? Como é que é esse negócio de evangelismo? Como que é? Não, o pessoal sai aqui dia tal, domingo, você está convidado. Estava lá, irmão. Olha, toda a sede do mundo, eu queria falar de Deus, eu queria. Eu estava ali me entregando totalmente à palavra. E eu me lembro que quando eu fui à frente aceitar Jesus, foi comigo uma turma lá da rua, uma galera que jogava futebol comigo. Foi uma turma, 3 irmãos. Foi eu, meu irmão, mais 3 irmãos, 5 garotos, todos adolescentes. Só que com o passar do tempo eu percebi que aqueles jovens, meus vizinhos, irmãos, os três se desviaram, não permaneceram fiéis no caminho do Senhor. E um deles foi fuzilado, morreu na bandidagem, porque se afastou do caminho do Senhor. Não se entregou totalmente à palavra. Para adolescente, vive só na rua, não se entregar totalmente à palavra, o diabo ele ceifa, não perdoa. Eu não sei, querido, se você tem se entregado totalmente à palavra. Não, pastor, ainda estou analisando ainda se me entrego ou não. Tenho dúvidas se Deus é bom. Não sei. Às vezes parece que Deus brinca comigo. Eu acho que Deus ele é sádico, que ele é um pouco perverso. Deus deixa o justo passar por lutas e tribulações. Eu não sei se quero esse Deus totalmente. Talvez você pense isso de Deus. É eis a razão porque você não tenha se entregado totalmente à palavra. Mas eu quero dizer para você nessa noite, querido, a Bíblia diz claramente lá em João 3,16, porque Deus amou você, que deu seu Filho unigênito para que você tenha vida eterna, meu irmão. Ele te ama. Ele não é um Deus perverso como apregou os ateus, os incrédulos, não. Ele é um Deus que nos ama. Não tenha medo de se entregar totalmente à palavra. Paulo se entregou totalmente à palavra. Paulo não queria saber de nada, ele só queria saber de agradar a Deus. Ele escreve para Corinto dizendo assim, para a igreja de Corinto, ai de mim, olha o que ele fala, se eu não pregar o evangelho, ai de mim, se eu pensar em parar. Paulo era uma máquina de falar de Jesus, ele não parava. Quando ele foi preso, ele ficava com aquelas correntes nos pés, aquela borda de ferro, puxando, acompanhado por soldados romanos, aqueles maçaroca, aqueles homens fortes. E quando aqueles soldados iam acompanhar em algum lugar, vem cá, Paulo. Você é Paulo, hein? Vem cá. Soldado acompanhando ele, Paulo começava a dizer assim: você conhece a Jesus?
queria te dizer, falar sobre um Deus poderoso. Ele me salvou. Tá vendo essa bola de ferro aqui? Eu estou preso aqui a você. Fui liberto pelo sangue dele. Você entende, irmão? A pessoa que se entrega totalmente... Obrigado, querido. A pessoa que se entrega totalmente à palavra, ela não está presa. Ela está livre. Paulo estava livre. Talvez você esteja aqui e não tenha uma bola de ferro prendendo seu pé, mas você está preso a alguma coisa. Você tem medo de se entregar totalmente à palavra. Você está preso às coisas lá fora. Está preso a um amante, está preso à pornografia, está preso a um cigarrinho, está preso a uma cervejinha, está preso a uma maracutaia lá na empresa que você está compactuando. Você está preso ao gato que você faz na sua casa. Você está preso à maracutaia que você faz lá na empresa, ao roubo. Umas coisinhas que te prendem. Você não pode dizer, eu sou livre. Aquele que tem Cristo está livre, querido. Aquele que tem Cristo se entrega totalmente à palavra. Se você se entregar totalmente à palavra nessa noite, o Espírito Santo de Deus permanecerá sobre ti, em nome de Jesus, querido. Segunda coisa, qual a segunda atitude que eu posso tomar para que o Espírito de Deus permaneça aquecendo meu coração? Hebreus 4,16. Trilhando o caminho da oração, amém, irmão? Tem como fugir, não. Por mais que você não goste de orar. Pastor, não gosta de orar. Não é bom isso não. Hebreus 4,16. Olha o que o autor dessa epístola vai dizer. Você achou? Olha o conselho dele, ó. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. O autor da Epístola aos Hebreus dá esse conselho: acheguemo-nos, portanto, confiantemente junto ao trono da graça, através da oração. Como é que você chega ao trono da graça? Através da oração. Como é que você chega diante de Deus, ao trono, diante do trono de Deus? Através da oração, de uma vida de comunhão com Ele. Não tem como, presta atenção, não tem como ser crente e desprezar a oração. Talvez você não tenha o hábito de orar. Até entendemos, porque você era católico, ficava rezando lá Ave Maria, Pai Nosso, Salve Rainha, um monte de tralha. Mas agora você está aprendendo a buscar a Deus, aprendendo a ter comunhão com o Senhor. E o que vai manter acesa a chama do Espírito na tua vida é o caminho da oração. Presta atenção, nem todo dia você estará a fim de orar. Mas é aí que tu tem que negar a carne, é aí que tu tem que orar. Quando a tua carne está dizendo, não, você está com uma preguiça, manda a preguiça para o abismo, para o inferno. E começa ali a quebrar as cadeias em nome de Jesus, invocando o nome do Senhor, meu irmão. Há dias que é batalha, meu irmão. Para você dobrar teu joelho e orar a Deus, há dias que parece que, olha, o inferno se levanta. Você sente a pressão ali naquele local que você está dobrando teu joelho para orar. Quem já teve essa experiência assim? Você sente uma pressão enorme. Satanás e os demônios não querem que você o quê? Ore. Certa mulher, ela teve uma experiência de arrebatamento de espírito. E ela falou que ela via, arrebatamento de espírito, ela teve essa experiência do espírito dela sair do corpo dela e ver, ela falou que ficou flutuando em cima de uma igreja. E o telhado da igreja se abria e ela via o pastor orando sobre as pessoas que estavam ali vindo à frente após a pregação. As pessoas vinham à frente, dobravam o joelho ali, chorando, aceitando Jesus, e o pastor orando. Ela falou que via fogo sair da boca do pastor. Ela falou que via nuvens negras sair da cabeça da pessoa. Ela falou que via anjos ao redor daquelas pessoas. O mundo espiritual é assim, meu amado. Quando você está orando, o fogo sai da tua boca para abater o inferno. A Bíblia fala que a oração é comparada a um incenso. Lá em Apocalipse, João tem uma visão, de ver no incensário as orações dos santos.
A oração, eu encontrei um livro do bispo Roberto McAllister, irmãos. Encontrei esse livro de 1982, ele falando sobre a oração. Na verdade, ele fala sobre vários pontos do cristianismo. Aí quando chega na oração, ele diz assim, que a oração é eterna. A oração é eterna. Como é que ele explicou isso? Ele fazia programa de rádio, né? Programa de rádio, e na década de 80, 70, ele gravava também mensagens e orações em fita cassete. Lembra a fita cassete? Lembra disso? Aí falou que uma pessoa procurou ele e criticou ele. Falou assim, Deus não ouve a tua oração que é feita na fita cassete, que é gravada. Deus só ouve a oração ao vivo. Ele explicou para o camarada assim, eu não creio assim. Eu creio que a oração é eterna. Nós oramos, e as orações, a prova disso é que muitas das nossas orações, às vezes são respondidas anos depois, sim ou não? Por quê? Ficou registrada no coração de Deus. Deus não perde, não se esquece daquilo que nós oramos. Então a oração é algo tremendo, querido. Eu imagino no mundo espiritual, sabe, fogo de Deus saindo de nós e chegando até o trono da graça, Deus recolhendo, aceitando a oração dos santos, meu irmão. Então não despreze a oração na tua vida. Quer manter acesa a chama do Espírito? Ore, busque a Deus, aproveite todas as oportunidades. Todo dia, ore. Deixa para orar só na igreja não, meu filho. Tem crente que só quer abrir a Bíblia quando vem na igreja, orar só quando vem na igreja. Não, a oração é diária. Repita comigo, é diária. Para você se manter de pé, tem que ser diário. E por último, o que me mantém de pé, pastor? Essa chama do Espírito acesa, esse renovo, está lá em 2 Coríntios capítulo 4. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7. Segundo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 7, Paulo diz assim: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Se você ler os versículos antecedentes, Paulo está falando aqui o fato de Deus estar usando ele tremendamente e tal. Ele vai dizer, ele tem essa consciência, olha, esse tesouro aqui, esses tesouros, né, a graça, o Espírito Santo, está em vaso de barro. Ele se considera um vaso de barro. Por quê? Para que a excelência do poder seja de quem? Seja de Deus, não de nós. O que eu aprendo com isso? Você vai manter acesa a chama do Espírito se você buscar a humildade. Essa humildade, irmão, gera dependência de Deus. Ai do crente que durante a caminhada cristã ele deixa de ser dependente do Senhor para viver a própria vida independente. Ai desse crente. Paulo, em todas as suas cartas, você vai ver esse tipo de declaração. Olha, sou um vaso, mas de barro. Tenho poder, sou usado. Olha, prego esse evangelho maravilhoso. Mas eu tenho essa consciência que todo este tesouro da graça de Deus está em vasos de barro. Por quê? Para que a excelência do poder seja de Deus. A glória tem que ser dada a Ele. Tudo que sou, tudo que faço é por causa dEle. Se você tiver essa humildade, se você tiver essa consciência de sempre baixar o salto, você vai permanecer de pé até a volta do Senhor. Estão questionando a mídia esportiva, por que depois que o Barcelona perdeu para o Real Madrid, só está tomando sapatada de todo mundo. Não sei se você acompanha esses jogos internacionais. Aí o José Luiz da Atena estava dizendo, eu não sei o que está acontecendo com o Messi, eu não sei o que está acontecendo com o Neymar, que esses rapazes já tem muitos dias que não jogam nada. É porque o Barcelona já tinha 39 jogos sem perder, que é o time mais badalado da atualidade, né? Já não perdia desde outubro do ano passado, 6 meses sem perder. Aí agora começou a perder. Sabe o que é isso, irmão? Os camaradas já entram de quê? Ninguém ganha da gente.
O melhor jogador do mundo está ali. Neymar, considerado um dos melhores do mundo, está ali. Chega um momento que eles acham que vão ganhar os jogos com o nome. Eles acham que só com o poder da mente a bola vai entrar dentro do gol. Aí joga um pouco menos, corre um pouco menos. Por quê? Foi inflando. Os melhores estão ali. Muitos crentes assim, né? Ele acha que vai ser salvo pelas experiências que ele teve lá atrás. Pastor, fui batizado no Espírito Santo quando tinha 15 anos de idade. Ele já está com 60. Distante de Deus, mais frio do que o iceberg que destruiu o Titanic. Frio, distante. Pastor, já servi muito a Deus. Quanto tempo tem isso? 40 anos, até a década de 70. E hoje? Não, hoje estou afim não, quero descansar. Estou de férias. Compreende? Está vivendo da glória do passado. Quer viver de nome. É por isso que a epístola lá, o livro de Apocalipse tem aquelas 7 epístolas das 7 igrejas. Tem nome de que vives, mas está morto. Muita gente assim quer viver daquilo que viveu no passado. Eu ouvi o bispo Roberto McAllister pregar. O homem já morreu, já tem 23 anos já. Ei, vida que segue, meu irmão. Vamos olhar para frente? Fica se vangloriando de coisa que tu fez há 30 anos atrás, não. Pastor, ganhei muita alma para Jesus, ok, amém. E hoje? Quanto tempo tu não ganha mais nenhuma? Parou no tempo. Para que a chama do Espírito esteja sobre nós, e nós não venhamos retroceder, nem desanimar, temos que entender que a excelência vem de quem? Do poder que seja de Deus, não de nós. Não vem de você, meu irmão. Coloque isso na tua mente. Tudo que você faz, tudo que você pensa ser, tudo que você deseja ser, ou tudo que você foi, tem que ser para a glória de Deus. Amém? Tesouros em vaso de barro. Busque essa humildade. Busque essa humildade. Essa humildade vai gerar dependência de Deus. Você tem consciência que você é bom, muito bom no que você faz, mas não canta a pedra não. Deixe que outros reconheçam isso. Você é vaso de barro. A excelência do poder seja de Deus. Você não precisa cantar pedra, ficar tocando trombeta. Eu sou bom. Não. Tire sempre o salto. É Deus. Irmão, olha. Irmãos, lá em Lafayette eu ouvi assim uns absurdos, né? A gente até releva, né? Você misericórdia. Chegava assim umas irmãzinhas, terminava o louvor, fazia o louvor lá. Aí chegavam algumas irmãzinhas. Meu Deus do céu, irmão, que benção esse louvor. É mesmo, irmão? Senti a presença dele. Quando o irmão abriu a boca, a glória desceu. Falei, amém. É Deus, meu irmão. Eu ficava constrangido, irmão. Não é Deus, é Deus. Sempre falava, é Deus. Chegaram ao ponto de uma irmã chegar para mim e falou assim: olha, meu irmão, tem diferença? Sim, senhor, não adianta. Quando o outro louva, eu não sinto a presença de Deus. Mas quando o irmão louva, eu sinto a presença de Deus. Irmão, é um constrangedor ver um negócio desse, sim ou não? Tu fica no mínimo corado. Mas eu guardando meu coração, querido. Sou vaso de barro, é Deus. É Deus. Eu ministrava louvor. Eu percebia que a glória descia. Até quando eu vi a glória de Deus descendo, eu fui chamado a atenção pelo bispo. Até quando as coisas estavam fluindo bem. Ele me chamou a atenção. Ele chegou, quero conversar contigo. Sabe o que ele falou para mim? Ele falou assim: presta atenção. Quando você for ministrar louvor, o que eu tenho percebido? Estou percebendo que você decola, você já está lá nas nuvens. Só que a igreja ainda não saiu ainda da pista. A tua finalidade é conduzir a igreja à adoração. Decola, mas leva a igreja junto. Eu me derramava, irmãos. E às vezes eu esquecia de conduzir a igreja
a adoração. Alguns iam comigo, decolavam comigo, outros ficavam na terra, socorro, espere. Não acompanhavam. Ali o bicho foi, né, me podando, foi me ensinando algumas coisas no Ministério do Louvor. Mas quando eu recebi esse tipo de elogio, eu guardava meu coração. Você é muito bom, irmão. Não, é Deus, é graça de Deus. Ninguém é bom, irmãos. São capacitações que Deus concede a você e a mim. São capacitações que Deus concede a você. Não despreze o dom que é em você. Quando elogiarem você, você entende, não, foi um dom que Deus me deu. Sou vaso de barro. A excelência vem do poder de Deus. Quem está entendendo isso, irmão? Mantenha essa humildade no teu coração. Daqui a 10 anos eu vou ver você ainda buscando a Deus junto comigo. Daqui a 15 anos eu vou ver você firme. Eu não vou ouvir que você se desviou do Evangelho. Eu estava conversando com meu cunhado, relembrando algumas pessoas que serviram conosco na nossa adolescência. Eu falei, você lembra de fulano? Ele, lembro. Ih, fulano desviou, rapaz. Agora é pagodeiro, está com o cabelo todo escovado. O cabelo dele é assim crespo, né? Da cor, imagina, o cara da cor, cabelo escovado, pagodeiro. Eu falei, se eu encontrar na rua, eu saio correndo, cara. Eu saio correndo. O cara está distante de Deus, o Espírito Santo foi embora. O maligno está na vida dele. Olha, mas eu corro muito, se for à noite principalmente. Pessoas distantes de Deus, tão distantes, longe. Quantos? Eu fui contando o dedo. E fulano desviou. Fulano se separou. Beltrano divorciou. Fulano já até casou com outra. Fulano saiu. Não, fulano não está mais na igreja, não. Fui vendo coisa de 20 anos atrás, eu fiquei assustado, irmão. Porque não mantiveram acesa a chama. Amém, queridos? Que você possa guardar essa palavra no teu coração em nome de Jesus.